Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tão atentamente faz parte aqui do canal Ebenezer Oficial. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 18, onde a escritura do nosso eterno Deus nos ensina e nos instrui, dizendo: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Senhor Deus, se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Que maravilha é a palavra do Senhor Deus. Que maravilha quando você lê e você consegue entender. Quando você consegue, dentro da palavra do nosso Deus, você começa a entender de tal forma que você começa a viajar. Muitas das vezes parecendo estar ao lado de Jacó. Porque Jacó nesse momento, fisicamente, Jacó estava sozinho. Porque capítulos antes, a história nos ensina que sua mãe, ela estava grávida de Jacó e de Esaú, seu irmão. Ambos estavam no ventre de Rebeca, onde Rebeca, ela sentia fortes dores, porque segundo a palavra de Deus, Jacó e Esaú, eles brigavam dentro do ventre de sua mãe, a tal ponto de sua mãe clamar em oração ao Senhor, dizendo: Senhor, por que isso, Senhor? Logicamente, referindo-se das dores que sentia. Mas a resposta do Senhor veio imediatamente dizendo para ela: olha, filha, no teu ventre há 2 povos, no teu ventre há 2 nações, e te digo mais, que o mais velho será servo do mais novo. Ou seja, Jacó, ele já era alguém que tinha uma promessa de Deus na vida dele bem antes dele nascer. Jacó já era um escolhido do Senhor antes de nascer, quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. As mesmas palavras que Deus disse a Jeremias, dizendo: olha, eu tenho te escolhido antes de você nascer. Que bênção! Que coisa maravilhosa é isso, quando ainda se sinta a presença de Deus. Olha, Jacó, no dia do parto,
A Escritura diz que Esaú sai primeiro, mas Jacó ele sai segurando nos pés de seu irmão Esaú. Você sabe por que isso, meu irmão? Porque as promessas de Deus vai acompanhando Jacó por onde quer que ele vai, porque tem que se cumprir, porque o Senhor ele nos ensina que a palavra que saiu da sua boca não retornará vazia, vai se cumprir. Jacó então nasce. Seus pais os tratam da mesma forma, mas enquanto um desenvolve um talento para ser caçador, de ser aventureiro, o outro, ele começa a ter um posicionamento de pastor, começa a cuidar das ovelhas, do rebanho de seu pai. Quando seu pai, Isaque, já está velho, já está no fim de seus dias, Isaque, sabedor que os seus dias já são findo, ele então chama seu primogênito, que é Esaú, e fala: meu filho, eu quero te abençoar, eu quero derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e tudo aquilo que eu tenho de melhor vai ser seu. Mas logo ao lado estava sua mãe Rebeca, e ela, sabendo que a promessa da primogenitura, as promessas de Deus, do melhor que havia na vida de Isaque, não seria para Esaú, mas sim para Jacó, ela chama seu filho Jacó e diz: olha, seu pai, ele chamou seu irmão Esaú para abençoá-lo, e o seu pai, em sua petição a Esaú, disse: vai, caça, e dessa casa eu quero que você traga um cozido, um guisado, e assim que eu comer, que eu ter o prazer no meu paladar, então eu te abençoarei. Rebeca então, vendo aquilo, foi, pegou um cordeiro, preparou um cozido e entregou nas mãos de Jacó. Enquanto Esaú estava a caçar, Rebeca estava em sua casa, em sua cozinha, cozinhando um guisado, preparando algo para Jacó. Mas não foi simplesmente o guisado, colocaram então pelos de animais sobre os braços de Jacó. E quando Jacó entra com pelo de animal em seus braços e com um guisado, Isaque então pergunta: és tu, meu filho, Esaú? E Jacó, dizendo: sou mentindo, disse: sou eu. E quando se aproximando do seu pai pega em seus braços e diz: olha, a voz é de meu filho Jacó, mas os braços é de Esaú. Ou seja, Isaque estava entendendo que algo estava acontecendo naquele momento, mas já cansado das suas vistas, não enxergava mais direito. Comeu, gostou e abençoou Jacó com todas as bênçãos da planície, os ribeiros. Você está me entendendo? Jacó recebeu todas as melhores terras, os melhores rebanhos. Jacó estava plantando mentira, Jacó estava plantando engano, Jacó estava plantando discórdia, juntamente com a sua mãe, enganando seu próprio pai. Então, foi derramado todas as bênçãos do melhor do que Isaque tinha sobre Jacó. Daqui a pouco chegaram
Esaú com seu guisado, e entregando ao seu pai, ele disse: és tu, Jacó? E ele disse: não, meu pai, sou Esaú. Ele disse: mas acabei de abençoar. Esaú falou: não, pai, o senhor não me abençoou não. Então caiu a ficha de Isaac. Isaac entendeu que foi enganado, e logo ele bradou dizendo: então eu abençoei meu filho, foi Jacó, e eu abençoei com o que havia de melhor. Esaú então pergunta para seu pai: o que tem, meu pai? Ele disse: agora, meu filho, só sobrou os montes, só sobrou os pedregais. Naquele momento, Isaac saiu entristecido com a atitude de seu filho Jacó. Mas Esaú não saiu entristecido. Ele saiu com uma ânsia de matar Jacó. Ele saiu enfurecido. Em seu coração não tinha mágoa, nem simplesmente rancor, mas havia desejo de morte, de tal forma de querer caçar seu irmão e matá-lo à espada. Mas sua mãe, vendo aquilo, fez com que Jacó fugisse. Entenda, fugir. Sabe por quê? Porque o engano produz fuga, falta de paz. Mas Jacó, de repente ele tinha em sua mente, porque tempos atrás seu irmão saiu para caçar e nada conseguira caçar nem matar. Mas quando chega em casa Jacó, ele está com um delicioso guisado, um cozido de lentilhas. Esaú então faminto disse: me dá um pouco. E Jacó então, muito esperto, disse: olha, me dá a sua primogenitura, que eu te dou. Esaú não pensou duas vezes, porque Esaú era aquilo que representa a vontade terrena. Esaú é aquilo que representa caçadores de aventura. Um filho que cuidava do rebanho e o outro que era caçador de aventuras aí fora no mundo. Você está me entendendo? Jacó então pegou em troca daquele cozido de lentilhas a primogenitura. E agora, quando Isaac está abençoando, ele se coloca no direito de tomar posse daquilo que ele negociara com seu irmão há tempos atrás. E você vai entender que Jacó agora está em fuga. E em fuga, aquele que é fugitivo não tem tempo de pegar nem sequer uma mochila, não tem tempo de pegar nem sequer uma coberta, muito menos um travesseiro. A escritura diz que Jacó, ele caminha durante um dia inteiro, manhã inteira, tarde inteira, e no finalzinho do dia, no crepúsculo, quando o sol já está se pondo, quando a temperatura baixa, ele se sente cansado, então ele se deita, e não havendo uma mochila, uma bolsa, não havendo um alforje para usar como travesseiro, ele então escolhe uma pedra e coloca debaixo de sua cabeça. Entenda isso. E naquela mesma noite, Deus tem um encontro com Jacó, aquele que um dia atrás tinha enganado seu irmão. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não faça nada que venha frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Jacó, ele, utilizando-se de um argumento
de ter negociado a primogenitura, que era de seu irmão. Porque quando se trata da palavra de Deus, não tente ajudar a Deus, porque Deus tem os seus propósitos, com Deus tem o seu tempo. Por mais que você tente, você não irá ajudar a Deus. Você pode sim atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Porque se você tem promessa, você tem que aguardar, você tem que esperar o momento em que Deus irá agir na sua vida. Mas Rebeca não suportou esperar o tempo, e já colocou Jacó para assumir aquela promessa que Deus tinha dado quando as crianças ainda estavam no seu ventre, dizendo que o mais novo governará o mais velho, ou o mais velho será servo do mais novo. Olha, Deus não precisa de ajuda de homem, de maneira alguma. A Escritura nos ensina que Jacó não tinha nada, estava como fugitivo, ele não tinha nada. Jacó naquele momento, ele tinha uma pedra como travesseiro, e as estrelas como uma coberta. Mas naquela condição que ele estava, Jacó teve um sonho. E nesse sonho a palavra nos ensina que havia uma grande escada, aonde lá no alto havia, olha só que maravilhas do Senhor, onde os anjos subiam e os anjos desciam por ela. Porque a palavra de Deus, no capítulo 28, no versículo 10, a palavra diz: partiu pois Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs na cabeceira, e deitou naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta é a terra que estás deitado, eu te darei a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Entenda isso. A Bíblia não diz que ele pensou nisso, mas eu acredito nisso, conjecturando que ele passou o dia inteiro fugindo. E o homem, quando está fugindo, ele tem tempo de raciocinar no mal que ele fez, no pecado que ele cometeu. Jacó teve o dia inteiro para pensar. Com certeza Jacó chegou no momento que ele entendeu que aquilo que ele tinha feito era errado, e já cansado de caminhar, e de repente também cansado de pensar, o sol se põe e ele adormece, e Deus fala com ele, em cima de uma escada. Deus fala com ele. Isso me dá a entender que Jacó, durante aquele dia inteiro, Jacó se arrependeu do que ele fez, porque quando o homem entende o grau do pecado, o homem, ele se arrepende, e Deus fala com ele dizendo: olha, essa terra que você está deitado, é tua, eu estou te dando. E Deus manda Jacó olhar, e diz: tudo isso que você vê é teu. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa o que você praticou, não importa o mal que você provocou, se você abandonou a casa de Deus, se você traiu alguém, roubou alguém, eu quero dizer para você que aquilo que o homem planta, ele colhe. Jacó, ele vai começar agora a colher aquilo que ele plantou, ou seja, o engano. Jacó também vai ser enganado. Jacó vai ser enganado pela sua esposa, Jacó vai ser enganado pelo seu sogro. Entenda, porque aquilo que você planta, você colhe.
mas a promessa de Deus que está sobre a sua vida, ela vai se cumprir. A Escritura nos ensina que Jacó, quando ele acorda, ele entende que ele teve um encontro com Deus de seu avô Abraão. Ele entende que ele teve um encontro com o Deus de seu pai Isaac, que agora Deus está se revelando também como Deus de Jacó. E Jacó então começa agora a ter atitudes de alguém convertido, atitudes de alguém crente, atitudes de alguém que se arrependeu do seu mal, do mal que fez, do engano que praticou. Jacó agora começa a fazer tudo dentro da palavra, dentro da vontade e no centro da vontade de Deus. Amém? Você está entendendo isso, meu irmão? Você, querido inscrito nesse canal de bênçãos, que é o Ebenezer Oficial, não importa a situação que você se encontra agora. Eu não sei se você está vendo esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, à noite ou de madrugada, mas eu sei que esse vídeo vai falar profundamente com você, e aonde você se encontra, de repente você está na mesma condição de Jacó, fugindo de alguma coisa que você praticou, fugindo de alguma coisa, eu não sei, de repente é um passado, algo que te fizeram, algo que você fez para alguém. Saiba que nesse momento, o Senhor quer fazer desse momento um altar para a tua vida. Pois assim como Jacó recomeçou e reconheceu, dizendo que essa não é outro lugar, que esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Há uma esperança para você. Não desista. A Escritura diz que Jacó, a partir dali, tendo um entendimento que toda aquela terra é dele, que tudo aquilo é dele, ele então vai ser servo de seu tio. Ele vai trabalhar 7 anos pela sua esposa. Depois de 7 anos ela é enganado, uma filha é dada em lugar de outra, mas ele trabalha mais 7 anos. Jacó está colhendo o que ele fez com seu irmão e com seu pai. Agora já casado, ele começa a trabalhar, e seu tio Labão começa a enganá-lo. Ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou. Mas eu digo para você, é melhor você colher na presença de Deus, porque Deus, Ele te ajuda, Ele te pega pela mão e diga: meu filho, suporta, porque vai acabar, sabe o que? O plantio do mal vai acabar. Tudo aquilo que você plantou de mal vai acabar, porque vai colher tudo, e vai chegar um momento que você vai começar a colher somente todas as coisas de bem que você fez. Suporta, a semente do mal vai acabar, a colheita do mal vai acabar, e você vai começar a colher tudo aquilo de bom que você fez. Aleluia! Chegou um momento na vida de Jacó que tudo que ele tinha feito, ele parou de colher tudo aquilo de mal, e ele passou a colher tudo em que ele plantou, a partir que ele viu Deus acima da escada e os anjos subindo e descendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus as bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas para isso é preciso você parar de errar. É preciso você parar e ter o entendimento: não vou mais plantar semente do engano, semente da mentira, e comece a plantar amor, paz, gratidão. A Escritura diz que Jacó disse: olha, Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada e me trazer em paz à casa de meu pai, me der pão para comer, veste para vestir, de tudo em que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Ele fez um voto com Deus, e a Escritura diz que um homem que saiu fugitivo, o homem que saiu fugindo, aleluia,
Aonde no monte ele só tinha uma pedra como travesseiro, não tinha nenhuma coberta. Talvez você se encontre na mesma condição hoje. De repente você está aí com a tua água cortada, a tua luz cortada. De repente você não tem nada na despensa, está desempregado, e de repente eu venho aqui dizer para você que você tem promessa de Deus na tua vida. E sim tem, e acredite nisso, porque Jacó um dia estava na sua condição, mas ele creu, ele entendeu quem era que falava com ele, que não era qualquer um, não era qualquer uma, era o próprio Deus que falava com ele. E quando Deus fala, acontece. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus, o Senhor, Ele tem a resposta e a solução para a tua vida e para o teu problema. Acredite nisso. Basta você fazer um pacto com Ele nessa hora, nesse momento. Nesse momento. Sabe por quê? Porque Deus promove as maravilhas do Senhor na sua vida. Acredite nisso. Você lembra que o voto de Jacó foi: e em paz retornar à casa de meu pai, em paz retornar à casa de meu pai, eu vou te dar o dízimo, é um pacto que eu faço contigo. A Escritura diz, no livro de Gênesis, capítulo 33, no versículo de número 7 diz, versículo 8 diz: e disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, será agora, tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em ti. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Você sabe o que essa palavra quer dizer, meu querido e minha querida? Que nesse capítulo, nesses versículos que estou lendo, Jacó está se humilhando a quem? A seu irmão Esaú, que há tantos e tantos anos atrás ele tinha enganado. Jacó está se reconciliando. Aqui está se cumprindo o pacto, a aliança que Jacó fez naquele monte, quando estava com a sua cabeça sobre uma pedra. Eu quero dizer para você que as bênçãos do Senhor, elas se cumprem. O desejo de Jacó, a partir do dia em que ele fugiu, era de retornar, porque ele disse: se em paz voltar à casa de meu pai. Jacó não estava nem querendo saber o que aconteceria no caminho, mas ele queria era voltar novamente para o aconchego dos braços do seu pai. Ele queria novamente era sentir a intimidade com o seu pai. Enquanto o engano causa separação, enquanto o engano causa rancor, ódio, mágoa, destruição, eu quero dizer para você que o perdão traz reconciliação. E agora nós encontramos Jacó presenteando seu irmão com bens, com animais, com toda sorte de bens. Mas o seu irmão fala: não, meu irmão, eu não preciso, fica para você. Mas a Escritura diz que Jacó o convenceu a ficar com os presentes. Você sabe o que é isso? Jacó, ele tinha uma dívida com seu irmão, e ele queria honrá-lo. E eu quero dizer para você, que se você está entendendo essa palavra, sai.